dançando. Oh, afinal, sabadão, sabadão, Brasil! E aí, nesse ritmo, mais uma aula de inglês. Ó o Ted. Ted tá empolgado, sabadão, sabadão. Deixa eu baixar o volume. E aí, turmas 91 e 92, vocês estão bom? Vamos dar continuidade, então, à nossa matéria que foi desenvolvida no vídeo anterior, que é sobre o presente contínuo. Lembram, né? Nós tínhamos visto apenas as conjugações dos verbos, né? A sua regra com finalização em ing e as exceções. Então, agora a gente vai observar como funciona as estruturas das frases afirmativa, negativa e interrogativa. Claro que usando as minhas plaquetinhas, né, Brasil? Sim. Então vamos à primeira estrutura, que é a frase afirmativa. Nós vamos iniciar com o sujeito, em seguida virá o meu verb to be, em seguida o meu verb com o final ing, mais o complemento da frase, que ela não é obrigatória, ela pode vir ou não. Como exemplo, eu coloquei aqui, you are working now. Ou seja, você está trabalhando agora. Vocês estão trabalhando agora. Mores, uma coisa que é de suma importância, tá? Eu não posso esquecer do meu verb to be na frase. Por quê? Sim, vai ser um verbo ao lado do outro? Exato, porque o verbo to be vai exercer a função de auxiliar. Porque se a gente tira ele, olha como fica esquisita a tradução. Você trabalhando agora? Parece um índio falando, né? Fica muito estranho. Por isso que ele é de suma importância, a gente tem que usar o verbo to be, porque ele vai fazer a tradução como está, estão, estamos, claro, flexionado conforme o sujeito que a gente estiver utilizando na frase. Então, eu não posso esquecer do meu verb to be. Lembrando que a gente só tem 3, am, is, or, certo? Em seguida, normalmente, né, minha ação principal com ing, que nós já tínhamos visto no vídeo anterior, também na aula por escrito, tá? Agora, eu quero fazer a negativa. Eu quero dizer que não está fazendo tal coisa. Muito bem, eu inicio com o meu sujeito, o meu to be novamente. Agora, vem o meu not em seguida, o meu verbo com ing no final e, por último, o complemento, tá? Aí eu botei de exemplo aqui, she is not working now. Ela não está trabalhando agora. Lá na forma negativa, quando eu coloquei o conteúdo, a gente pode juntar a forma contracta de is e o not. Elas vão ficar isn't, tá? Se eu quiser fazer a junção de are e o not, também vai ficar aren't, posso usar. Agora, não existe a forma contracta do sujeito I, tá? Porque até é impronunciável. Como é que eu vou juntar am com not? Não tem como, tá, pessoal? Então, é impronunciável, não tem como, não existe. Então, para fazer a junção, somente com esses dois verbos to be, is, or. Qual dos dois vocês utilizam, né? Qualquer um deles. Ou vocês podem usar a forma contracta, ou a forma por escrito, cada um no seu quadrado, tá? O que vocês acharem melhor. Aonde vocês verão mais a forma contracta é em letras musicais, diálogos, jogos, porque é a língua mais dinâmica, é muito mais rápido eu falar isn't do que is not, por exemplo. Agora a última estrutura, que seria a nossa frase na interrogação. O meu verb to be vai iniciar a minha frase, em seguida virá o meu sujeito, o meu verbo principal com finalização em ing, o meu complemento da frase e o ponto de interrogação, não posso esquecê-lo, tá? Aí um exemplo aqui, are you working now? Observem a entonação, pessoal. O inglês, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Porque em todos, sempre quando a gente faz uma frase na interrogativa, os auxiliares daquele tempo verbal virão no início.
Nesse caso, a gente está falando de verbos conjugados no presente contínuo. Então, o meu auxiliar to be, ele inicia a frase. Se nós estivéssemos falando de outro conteúdo, por exemplo, futuro will, o will viria no início da frase. Assim como no espanhol tem aquele ponto de interrogação de ponta para baixo, né? No inglês tem também um sinalizador antes de iniciarmos a frase. No caso, são os auxiliares. Na nossa língua portuguesa não tem nada que me demonstre que aquela frase está sendo conjugada na parte da interrogação. Então, eu considero que o inglês, né, é mais esperto nesse sentido. Porque a gente está lendo e lá no português, quando a gente vai finalizar a frase, é que tu vai ver a entonação, né? Vai ver o ganchinho, o ponto de interrogação no finalzinho da frase. Coisa que no inglês, a partir do momento que tu botar o zoinho aqui em cima, aqui ó, tu já observa que ó, tem que fazer a entonação de pergunta, porque já é uma pergunta, por conta daquele marcador ali, ok? Bueno, essas são as 3 estruturas, tá, pessoal? Negação, interrogação e afirmação. Os verbos com finalização em ing continuam a mesma coisa, aquelas regras que nós já havíamos visto antes. A aula de hoje era essa, espero que tenham gostado. Dúvidas, entre em contato comigo através do meu e-mail ou então ali mesmo através do nosso Google Class, tá? Lembrem-se, não deixem acumular as tarefas, amores. Eu sei que vocês estão cheios de coisas para fazer. Imagine nós, professores. Cada professor tem uma média, às vezes, de no mínimo 500 alunos. Então, é complicado para nós também ficarmos corrigindo 500 atividades de um só momento. Então, por isso que cada professor está trabalhando de uma sistemática um pouco diferente. Não fiquem bravos porque uns estão pedindo para irem mandando para os professores corrigirem. Cada um acha a sua forma melhor de trabalhar, tá? Não que seja obrigatório. Caso vocês queiram ir mandando para mim, ótimo, já vou corrigindo, já vou reenviando para vocês, para que não acumule tudo para o final, ok? Outra coisa, nós estamos em quarentena, não é férias, aliás, não são férias, tá? Fiquem em casa, no máximo possível, né? Quem está trabalhando, assim como eu também, né? Olha aqui atrás, né? Eu também estou trabalhando, então evitem aquelas passeadinhas assim, eu vou só dar uma voltinha. Não, evitem, tá, pessoal? Tem muita gente na rua e isso não é legal, ok? Então cuidem-se, lavem bem as mãos e até a próxima aulinha, se Deus quiser, certo? Fiquem bem, beijos!